Olá, muito boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à segunda edição de 2027. 2026-27 do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade está esta temporada a acontecer às sextas-feiras, em direto apenas no Substack, ao meio-dia e meia. Depois, a gravação do programa será colocada no meu canal de YouTube. Aí já não vai dar para interagir. Isto é, não dá para vocês comentarem e para eu vos responder, porque, bom, se o direto é apenas aqui no Facebook, lá depois no YouTube não dá para haver essa interação. Já sabem, fiquem com isso na memória. Eu ainda estou a adaptar-me também a esta nova realidade. Ainda não percebi exatamente como é que dá para partilhar aqui o ecrã. Tinha aqui uma série de quadros para vos mostrar hoje. Infelizmente, eles vão ter que ficar apenas pela versão oral, da mesma forma que as vossas perguntas. Sou eu apenas que as leio. O Substack não está ainda preparado para fazer a incorporação do chat em direto no programa, mas de qualquer maneira já sabem que o chat está aberto a todos os que são subscritores premium do meu Substack. Todos os outros podem ver, não podem comentar nem interagir, mas podem ver. E então, temos já algumas pessoas por aqui hoje no programa. Eu dei aqui estes 5 minutinhos de espera. Comecei a live ao meio-dia e 25, porque o programa começa ao meio-dia e meia. Está cá o Luís Mendes, bom dia. Luís Pedro Viegas, bom dia. Luís Mendes diz que estava à procura do link no e-mail, Hold Habits, pois é, não é assim que funciona. Eu creio que de qualquer forma, há de chegar um e-mail. Pelo menos eu tenho essa notificação do e-mail preparada para seguir para todos vós. Creio que chega, mas deem-me também a nota disso, por favor, no chat. O João Sousa também já cá está. Bom dia a todos. Bom dia para si também, João. E vamos então entrar pelo futebol de verdade de hoje. Hoje vamos ter o futebol de verdade, esta época vai ser muito assim, vai ter um tema de abertura, um tema de destaque, que hoje é uma pergunta que eu deixo e gostava de saber a vossa resposta também, a todos aqueles que estão aí no chat. Estamos nós a alienar o talento e porquê na Liga Portuguesa? O Luís Pedro Viegas confirma que sim, que recebeu o e-mail, portanto, Luís Mendes, vai lá procurar melhor, porque tens o e-mail, tens o e-mail convite também, certamente. Mas tema forte, tema de abertura, estaremos nós, na Liga Portuguesa, a alienar o talento e porquê? Fica à espera das vossas respostas, vou dar a minha também, muito, muito em breve. Depois disso, teremos ainda pergunta do Discord, e já sabem que aqueles que são subscritores premium do meu Substack podem aceder ao servidor de Discord e uma das muitas chat rooms que por lá temos chama-se precisamente Perguntas do Discord. É para deixarem perguntas para eu responder de forma um bocadinho mais detalhada do que aquelas que vocês vão deixando no chat aqui no Futebol de Verdade, às sextas-feiras ao meio-dia e meia. E no final ainda vamos ter uma pequena antecipação daquilo que vai ser a semana, o fim de semana, aliás, em termos de futebol para ver na televisão. Vamos ter futebol em Portugal, já há futebol em Portugal há 2 semanas. Nos outros países principais do futebol europeu, as equipas ainda estão a aquecer os motores, estão a fazer aquela volta de aquecimento, creio que ainda há na Fórmula 1, eu deixei de ver Fórmula 1 há alguns anos, a fazer aquela volta de aquecimento para começarem a competir a sério, lá mais para a semana ou para a outra. Nós é que somos muito precipitados e quisemos começar isto muito mais cedo. Chegou também o Alcides Correia. Olá, Alcides, boa tarde, desde a cidade do Porto. Alcides, já que estás no Porto, aproveita para darem um olá aos muitos subscritores premium deste Substack que estão no Porto, na cidade do Porto também, a não ser que estejam fora. Muito bem, vamos lá. Estamos a alienar o talento na Liga Portuguesa ou não? E se estamos, porquê é que estamos a fazê-lo? Ora, não vou esconder, há aqui 2 ou 3 casos que me fazem encarar esta temporada. E chegou o Bruno Silva, boas tardes desde a margem sul do Tejo, creio eu. Se for do Douro, está em Gaia, mas é do Tejo, creio. Bom, há 2 ou 3 casos que me fazem pensar, ou que me fazem levantar este tema. Há o caso Rodrigo Mora, acima de todos, um jogador fantástico, que na época passada passou muito ao lado daquilo que foi a temporada do Futebol Clube do Porto. Foi sempre quarta, quinta opção no meio-campo de Francesco Farioli. Às vezes entrou até inclusive para ser falso 9. Aquilo
que eu o via mais a fazer, que era mesmo no 4-3-3 de Farioli, que era entrar muito a partir da faixa lateral, acabou por não acontecer porque Farioli quer os extremos sempre bem abertos e colados à linha para garantir largura, por isso mesmo, Rodrigo Mora passou muito ao lado daquilo que foi uma temporada globalmente bem sucedida do ponto de vista coletivo do Futebol Clube do Porto e neste momento está na porta de saída. Fala-se na possibilidade de ir para a Roma, onde Gasperini o acolheria de braços abertos, embora não haja ainda acordo. Perante a falta de acordo com a Roma, fala-se muito também numa proposta do Galatasaray. Enfim, isto é que já me parecia um bocadinho desperdício de talento, estar a meter Rodrigo Mora na Liga Turca, embora a Liga Turca, e um dia destes, se calhar vamos ter que falar sobre isso um bocadinho mais a sério. Eu aqui há tempo já fiz um texto no Substack sobre isso, sobre as diferenças entre aquilo que é o que se paga de valores de transferência e aquilo que é o que se paga de salários, e a Liga Turca está muito acima da Liga Portuguesa em termos de salários, daí que esteja capaz de atrair alguns bons jogadores, e já vimos como este ano lá foram parar, entre outros, o Dusan Vlahovic e o Romelu Lukaku, são avançados de grande nível, embora, enfim, ainda há dias dizia um amigo que se eles quisessem continuar a ser jogadores relevantes do ponto de vista da Europa futebolística, iriam para outro sítio, não iriam para a Turquia. Mas vale a pena lerem esse texto, ele está... eu aqui agora tenho que fazer ao contrário, é ali, porque a imagem aparentemente no Substack é invertida. Vou deixar um link no canal do YouTube para poderem ler o texto, quem estiver a ver isto em diferido. Bom, falava-se em Rodrigo Mora, de repente no Sporting saiu Trincão, já é seguro, e estão ainda lá pendurados o Pedro Gonçalves e o Daniel Bragança, e ainda ontem o Rui Borges falou do Daniel Bragança e do Pedro Gonçalves, a dizer que se eventualmente não saírem até final do mercado poderão voltar a contar, neste momento não contam. Diz aqui o Luís Mendes que os salários não só são maiores, como os impostos são mais baixos. Ó Luís, os salários são maiores porque os impostos são mais baixos. A questão é essa, fundamentalmente. Aí o Luís lembra também os casos do Osimhen, que já lá estava, e do Salah. Salah que foi para o Trabzonspor. Portanto, também é mais um que saiu da Premier League e foi engrossar as fileiras da Super League turca. Chegou o João Ferreira. Olá, bom dia, João. Bom, Pedro Gonçalves, Trincão, Daniel Bragança, parece-me que houve... Enfim, no caso Rodrigo Mora, eu acho que há uma questão quase ideológica de Farioli na recusa daquilo que é o futebol de Mora, que é um futebol, e já vou falar sobre isso mais à frente, que leva se calhar a que a equipa se desorganize um bocado, e Farioli sendo um treinador com grande foco na parte física, na fisicalidade, quer a equipa depois muito, muito organizada, muito posicionalmente organizada, é mais um treinador do futebol posicional do que do futebol relacional. Temos, no caso do Sporting, um bocadinho a mesma coisa. Aquilo que era o Sporting de 2025, 26, de 2024, 25, grande ligação, sobretudo interior, o tal futebol de ligação permanente, de diálogo, troca, passa e repassa, está a ser este ano substituído, do ponto de vista também ideológico, por um futebol diferente, também ele mais físico. Acho que há aqui uma colagem do futebol do Sporting àquilo que foi o futebol do Futebol Clube do Porto na época passada, com uma diferença grande, do meu ponto de vista, é que o Porto pode jogar assim, especular muito com o jogo, porque depois tem uma organização defensiva absolutamente inatacável. O Sporting não tem isso. E mais a mais, quando vendeu Diomande. O Sporting tem uma última linha defensiva e um guarda-redes que não dão as mesmas garantias que dá a última linha defensiva e o guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Diz o João Rosado que a vontade não é do Sporting, é dos jogadores. Eu não tenho nada a certeza disso. Lá está. Não tenho mesmo nada a certeza disso. Acho que houve aqui uma grande vontade de Frederico Varandas revolucionar o plantel. Enfim, há uma questão em que o presidente do Sporting terá entendido que este grupo estava em fim de ciclo, que era importante começar um ciclo diferente, e depois já se sabe que é relativamente fácil lançar uma ideia de que os jogadores querem sair, querem ir para outros sítios, querem outros desafios, sobretudo quando falamos de dinheirinho, mas não tenho nada a certeza disso, e mesmo que os jogadores tivessem vontade,
enfim, o Sporting provou, por exemplo, no caso Gyökeres, por exemplo, no caso Hjulmand, que os jogadores só saem quando o Sporting quer. Têm contrato, têm cláusula de rescisão, portanto, querem sair a zarucho, aguentam-se à bomboca, porque têm mais é que ficar, porque o clube, se o clube quisesse manter a estabilidade, teria mantido a estabilidade. Não quis. Do meu ponto de vista, e está tudo bem. Varandas é que sabe o que é que quer fazer em termos de gestão do plantel, mas já nem é sequer isso que eu estou a discutir. Que eles vão sair, Trincão já saiu, Pedro Gonçalves e Bragança só não sairão, enfim, se não calhar. Suárez, aparentemente, está também na porta de saída. E aquilo que se vê é como é que eles são substituídos? E são substituídos, regra geral, por os jogadores de uma maior dimensão física e de uma menor dimensão relacional, vamos lá. O que é que o Sporting quer? O Sporting quer jogadores que sejam capazes de pegar na bola e explodir com ela. Não quer jogadores que sejam capazes de se relacionar em termos de troca de passe, daquele passe e repassa, daquelas ligações interiores. Porquê? Porque isso leva à tal desorganização da equipa. Vamos lá ver. Há uma grande diferença entre aquilo que é o futebol posicional, que já todos percebemos, é o futebol de raiz posicional, que é a ideia base, por exemplo, de Francesco Farioli, e aquilo que é o futebol de raiz relacional, que era a ideia base do Sporting. E vamos ver como é que vai ser esta época, se vai continuar a ser assim ou não. Mas a grande diferença qual é? É que o futebol posicional, os jogadores têm uma posição base e dessa posição base partem, muitas vezes até em iniciativas individuais para tentar romper a organização defensiva dos adversários. No futebol de raiz mais relacional, lá está, passa, repassa, e à medida que os jogadores vão criando estes desenvolvimentos, criando estas teias de passes e de repasses, acabam por sair da posição e perdem um bocadinho a posição no momento de transição defensiva. Isto é um problema para quem pensa ao jogo, sobretudo a partir desse momento de transição defensiva. Quem pensa ao jogo a partir do momento de organização ofensiva, fica feliz com isto. E eu acho que todas as substituições que têm estado a ser feitas no plantel do Sporting, volto a dizer, já nem estou aqui a discutir se os jogadores querem sair ou se foi o Sporting que quis que eles saíssem. O que estou aqui a discutir, sobretudo, é como é que eles vão ser substituídos. Mas olha-se para aquilo que é a linha de ataque do Sporting neste momento e encontram-se, por exemplo, Zalazar é um jogador muito diferente de Trincão. Lá está, Trincão é um jogador do tal passa e repassa. Zalazar não é um jogador de filigrana. É um jogador de arrombar a porta. É um jogador mais potente do ponto de vista físico. Precisa mais dos grandes espaços do que precisava Trincão. Trincão, Pedro Gonçalves, eram jogadores, ou são ainda, porque eles continuam a ser jogadores, de maior capacidade de desequilíbrio no espaço curto do que é Zalazar. Zalazar é um jogador de desequilíbrio, sobretudo nos grandes espaços, como é Iracunda, que está aí para ser apresentado pelo Sporting, como é um bocadinho o Geni Catamo também, embora o Geni Catamo já tenha um bocadinho aquele 1 para 1, mas não é tão forte do ponto de vista das ligações interiores e dos passos. Portanto, o Sporting está a apostar num tipo de futebol diferente, em que abdica um bocadinho do talento na relação entre os jogadores para ir à procura do talento individual e da capacidade, ou melhor, da capacidade física para romper e para arrombar a porta. Diz-me o António Rodrigues, e isto parece-me que é um bocadinho outro tema, parece-me infelizmente que os clubes só apostam na formação quando o orçamento anual é baixo. A filosofia devia ser ao contrário, por princípio estratégico e pela qualidade dos nossos jovens, devia existir sempre espaço para a formação e depois investir forte nas posições que não há formação com qualidade. É pena e desvirtua a cultura dos clubes. Adorava as gerações de 80 e 90, com muitos jogadores formados nos clubes. É outra questão ao lado daquela que estamos a debater. Importante, sem dúvida, mas é outra questão ao lado. Bom, mas a coisa não fica por aqui. Vamos ao Benfica. O Benfica tem, do ponto de vista relacional, dois ou três jogadores que são fortes na capacidade de ligar com os colegas. Tem Pavlidis e, no entanto, contratou John Duran. E vamos ver como é que Marco Silva vai resolver isto. Porque ter Pavlidis e ter, ao mesmo tempo, John Duran, se só um jogar, pode vir a ser um problema e eu duvido que haja condições, na maior parte dos jogos, para estarem os dois em campo ao mesmo tempo. Depois tem mais quem? Tem Sheldrup, que esteve para ser despachado.
no último mercado de inverno. Só não foi porque, de repente, houve a situação com Prestiani e, enfim, já não era tão boa ideia perder Sheldrup. Tem o próprio Prestiani, tem Sudakov. E porquê é que Sudakov é um jogador que, com Mourinho, caiu do 11, desapareceu por completo. E caiu porquê? Porque lá está, apresenta as tais exigências de relacionamento que podem trazer problemas no momento da transição defensiva. Não é um jogador físico. Porquê é que o Benfica não despacha Sudakov este ano? Porque ele não tem mercado. Sudakov, depois de passar meio ano no banco, não é um jogador que neste momento do Benfica possa apresentar ao mercado de maneira a recuperar o valor ainda assim muito elevado que investiu na sua contratação. Portanto, não é uma possibilidade de ficar sem Sudakov agora. É importante para o Benfica valorizar Sudakov. E agora a questão chegamos aqui à conclusão que estão os três, e vamos ver, ainda há alguma expectativa da minha parte para perceber, deixem-me só hidratar. Hidratem-se também, está calor. E a dizer, vamos ainda perceber qual é que vai ser a evolução no futebol do Benfica, com Marco Silva, porque vai à partida ser um futebol diferente daquele que era o futebol com o José Mourinho. Vamos ver como é que vai evoluir o futebol do Sporting com estas novas caras. Se vai ser um futebol, sobretudo, lá está, de arrombar a porta, de entrar à bruta, ou se vai manter aquela ideia de, através da combinação interior, através dos espaços, ir à procura de criar desequilíbrios e de criar situações de sinalização e já não tenho muita expectativa em relação à evolução do Futebol Clube do Porto, porque me parece que Farioli quer basicamente manter a mesma ideia que lhe valeu a conquista do campeonato em 2026, este ano. Portanto, aqui creio que vai ser muito semelhante àquilo que já vinha acontecendo. Agora, no meio disto tudo, e eu gostava imenso de partilhar este quadro convosco, porque tive trabalho a fazê-lo, mas não, apesar de ter aqui no Substack uma opção que me diz que é a de partilha de ecrã, eu depois vou aqui e não consigo, não consigo mesmo, enfim, hei de conseguir, mais edição, menos edição, vou conseguir, mas não consigo mesmo chegar aqui a nenhuma forma de partilhar o ecrã convosco e de vos mostrar os números que eu vou passar a enunciar. Eu fui aos números da última Liga Portuguesa. E nos números da última Liga Portuguesa pedi, nas estatísticas da Opta, uma métrica muito simples, que é a média de passes para finalização por cada 90 minutos. Ora, surpreender-vos-á se eu vos disser que o jogador com a maior média de passes para finalização por 90 minutos foi João Graça, do Rio Ave, mas enfim, é normal, fez poucos jogos, só fez 8 jogos. Portanto, vamos extrair daqui os jogadores que fizeram menos de metade dos jogos. Ou seja, só vou contabilizar os jogadores que fizeram pelo menos 18 jogos da Liga Portuguesa. E assim sendo, primeiro da tabela, Francisco Trincão. 2,75 passes para finalização por 90 minutos. Segundo da tabela, Rodrigo Mora. 2,71 passes para finalização por 90 minutos. Terceiro da tabela, Pedro Gonçalves. 2,59 passes para finalização por 90 minutos. Quarto, Gianluca Prestiani. 2,53. Quinto, Georgi Sudakov, 2,48. Portanto, estamos aqui a falar neste top 5 dos jogadores com mais passes para finalização por 90 minutos entre os que participaram em pelo menos 18 jogos do último campeonato. Estamos a falar de Trincão, que já foi, Rodrigo Mora, que está para ir, Pedro Gonçalves, que está para ir, Prestiani, que, enfim, parece que o Benfica vai mantê-lo, e Sudakov, que eu estou em crer que o Benfica só não despachou porque não teve no mercado, ou melhor, porque o jogador neste momento não tem mercado para poder ir embora. Isto, do meu ponto de vista, é preocupante. É preocupante porque estamos, de facto, a alienar o talento. E eu acho que estamos a alienar o talento em função de uma ideia de futebol que, para mim, é um bocadinho... Enfim, não vou mentir-vos. Foi a mesma ideia que Roberto Martínez levou ao último campeonato do mundo. Quando apostou, sobretudo, nos tais jogadores, e eu fui dando nota disso naquilo que ia escrevendo durante o Campeonato do Mundo no meu Substack, em jogadores daqueles que começavam e acabavam as jogadas. Não eram jogadores relacionáveis. Eram jogadores que
por exemplo, Pedro Neto, que depois, entretanto, parece que está para ir para o Manchester City, está para ir para o Arsenal, joga no Chelsea, enfim, é um jogador que tem marcado, mas é um jogador que não passa a bola a ninguém porque não vê ninguém. Recebe a bola, mete o olhar no chão, avança. Começa e acaba as jogadas. Rafael Leão começa e acaba as jogadas. E é muito nisso, portanto, não vou dizer que é uma ideia retrógrada ou que é uma ideia que está ultrapassada em termos de futebol. Não é. É uma ideia da qual eu não gosto particularmente. Eu gosto mais daquele futebol mais relacionável, de um futebol que investe mais em termos de organização ofensiva na capacidade relacional entre os seus elementos. Mas aquilo para que os treinadores cada vez mais estão a crescer, é para o tal futebol mais posicional, mais de índole individual e mais físico. E isto, a mim, francamente, não me agrada. Quando o Futebol Clube do Porto está disponível, aparentemente, para abdicar, embora por valores elevados, de Rodrigo Mora, que é o maior talento que o clube criou e gerou nos últimos anos, quando no Sporting se olha para Pedro Gonçalves, jogador que em 6 anos de clube faz, em jogos oficiais, 97 golos, 58 assistências, isto é, em média, mais do que um duplo-duplo por ano. É uma média de 16 golos e 10 assistências por ano. Mesmo o ano passado, foi péssimo, Pedro Gonçalves andou... O Pedro Gonçalves teve aquela infelicidade de fazer aquele post no Instagram a dizer que me puxou o travão porque estava com medo de se magoar para não... Enfim, isto caiu-lhe o mundo todo em cima. Então, como é que já é possível um jogador estar a pensar no Mundial? Como é que é possível? Todos eles pensam nisso. O Pedro Gonçalves teve a honestidade ou a ingenuidade de o confessar. Mas todos pensam nisso. Mas mesmo naquele ano, que foi um ano péssimo, Pedro Gonçalves fez 15 golos e 9 assistências. Um ano péssimo. O Trincão, em 4 anos de Sporting, 47 golos, 45 assistências. Estamos aqui a falar de jogadores que eram muito importantes em termos de criação para a equipa do Sporting. Tal como Mora chegou a ser, naquele ano com Martin Anselmi. Poderia vir a ser se Farioli tivesse continuado a apostar nele. Tal como Sudakov poderia ter sido se Mourinho tivesse apostado nele, em vez de o encostar à esquerda, onde ele deixava ver claramente problemas de cobertura defensiva, porque não é de todo aquilo para que ele está feito. Sudakov é jogador de meio campo a 3, e vamos a ver se o Benfica de Marco Silva apostar no meio campo a 3, se apostar em Prestiani, se apostar em Sheldrup, o que é que pode acontecer? E se o futebol da equipa, sobretudo com Pavlidis, que é um jogador de grande capacidade relacional também, se o Benfica pode vir a dar-nos esse futebol de que eu estou aqui a falar. Vou olhar um bocadinho para os vossos comentários. Diz o Alcides Correia, quando vi a lista de titulares que iam sair do Sporting, fiquei bastante apreensivo, mas bastou-me ver um jogo para perceber que Dumbiá, Silas e Altimira são mais-valias, que têm tudo para se afirmarem no clube e no futebol português. É preciso otimismo, hein, Alcides? Gosto bastante, até pela diferença desportiva e física em que podem transformar o futebol a praticar. Muito bem, o Sporting fica ali uma equipa de decátulo fantástica. Depois, passar a bola de uns para os outros, vamos a ver. Eu gosto muito do Altimira e temos aqui a visita habitual da Mia. Pronto, Mia. Diz olá às pessoas. Olá. Pronto, já apareceste, agora volta lá para o chão, se fazes favor. Fui muito gozado no Discord depois do último Futebol de Verdade, nomeadamente pelo Guilherme, que diz mal de tudo, que diz que eu digo que não estou aqui a fazer conteúdos para a viralidade, mas depois meto os gatos no Futebol de Verdade. Enfim, eu não consigo controlar, são gatos, é assim que a coisa funciona. Ela vai subir outra vez para cima da mesa, tenho a dizer-vos. Bom, Josias Martins de Cardoso, há sempre milagres no mercado, e vem ela quer vir aqui para a parte de trás da minha cadeira, e é isso que vamos ter que fazer. Pronto. Diz o Josias Martins Cardoso, há sempre milagres no mercado, parece-me mais aposta do Marco Silva do que falta de mercado, a questão do Sudakov, creio eu, fala ainda ao Josias na fariolada do Campeonato Português. Bruno Silva, Sudakov agora está em modo montra, para ver se surge por aí uma proposta decente, eu duvido que surja, até porque o Benfica pagou e pagou muito bem pela sua contratação. E diz ainda que o Bruno Silva, que o Rodrigo Mora é um atentado ao talento e magia do já extinto antigo número 10. A questão é que, enfim, eu percebo que o Farioli não integra na sua ideia de jogo o chamado 10 clássico, porque não o tem.
O futebol de Farioli é muito simples, de entender, difícil de contrariar, lá está. É a tal frase de Sérgio Conceição ainda acerca do futebol de Amorim no Sporting, que se mantém sempre, sempre válida. O futebol de Farioli passa por lentidão no jogo enquanto a bola anda a circular de central para central, aquilo chega a ser exasperante. Depois passa por descobrir, quando a porta se entreabre, aproveitar para verticalizar rapidamente. Tem um médio posicional que aparece e se dá como referência de passo aos centrais. Depois tem dois médios que têm movimentos, sobretudo, contra movimentos, quando um vai, outro fica e vice-versa, mas raramente. Durante a época apareceu um bocadinho mais de Froholt junto à linha lateral do lado direito, mas no início não havia nada disso. Tem os dois extremos permanentemente abertos, não há extremos a jogar dentro. Aqui os extremos são, sobretudo, para alargar a linha defensiva do adversário, e tem um ponta de lança que também baixa bastante para se dar como passe, eventualmente aos 6, eventualmente aos centrais, mas mesmo isso eu acho que Farioli não gosta muito que os centrais metam os passes diretamente no ponta de lança, e Kivior tinha a possibilidade de fazer isso, mas ele quer sempre que a bola passe, muitas vezes vai ao lateral, laterais mais dentro, para o lateral poder jogar com o 6. Agora, depois é muito forte noutro aspecto, que é na tal capacidade de responder à perda. Lá está, quando a equipa perde a bola, pressão rápida e no momento da recuperação, aceleração e verticalização rápida também. Ora, não há aqui um 10. Ou seja, o meio-campo do Porto joga em 1+2. Todos os jogadores têm que ter esta capacidade de aceleração de jogo com bola que Mora, de facto, não tem. O que Mora tem são outras coisas. Onde é que Mora poderia ser útil nesta ideia de jogo? Em lado nenhum. Porque me parece, como falso 9, não tem a capacidade de finalização, sobretudo, e de invasão da área, e como extremo, lá está, podia ser um extremo mais interior, se o Porto adotasse um 4-3-3 mais assimétrico, em que um dos extremos jogasse mais dentro. Mas o que é que isso exigia? Exigia que ou o médio, interior desse lado, ou o lateral, prolongassem muito o seu futebol pelo corredor e dessem a tal largura na profundidade que esse corredor iria pedir. E isso não acontece. Porquê? Porque os laterais, lá está, jogam um bocadinho mais dentro e não tão profundos, e porque os médios não vão, muitas vezes, dar a largura, sobretudo em zonas mais avançadas do campo, embora, volto a dizer, Froholt tenha crescido muito nesse particular. Depois, aquilo que acontece é que este futebol ganhou. E como ganhou, acaba por fazer um bocadinho de escola também naquilo que é o futebol nacional. É uma pena, de facto, que estamos a perder estes jogadores talentosos. Parece-me que os estamos a perder em nome de uma ideia, e é uma ideia da qual eu não gosto particularmente. Mas, enfim, enquanto a ideia for ganhando, vamos a ver. Agora, a questão é de perceber se mais alguém consegue ganhar com esta ideia, além do Porto. E o Porto porque tem a tal capacidade para montar uma organização defensiva capaz de defender baixo sem se arranhar. O Porto, muitas vezes, aliás, basta ter visto aquilo que foi o Flóculo Porto Alverca. O Porto deu a bola ao Alverca e deixou-se ficar. Mas lá está, o Porto depois tem Bednarek, Kiwior e Diogo Costa. E estes três, em termos de defesa baixa à frente da baliza, são absolutamente intocáveis e tornam a equipa muito dificilmente superável nesses momentos do jogo. Não me parece que nem o Benfica nem o Sporting possam fazer uso desta ideia de jogo, porque depois não têm a estrutura. Não têm um guarda-redes como Diogo Costa, não têm um central dominador como Bednarek, sobretudo Bednarek, que lhes permita, o Benfica já teve, e não se riam disto que eu vou dizer, teve com Otamendi. Otamendi era um jogador propenso a erros, mas era um jogador que, quando era para defender baixo, tinha capacidade. O Sporting teve com Coates. Poderia vir a ter com Diomande, se investisse na sua evolução. E Diomande é um jogador ainda tão jovem que podia perfeitamente evoluir para vir a ser esse jogador. Não sei se Bá poderá vir a sê-lo. Quaresma dificilmente, Inácio dificilmente, De Basse dificilmente. São centrais que são muito fortes em termos de construção. E lá está. Depois há aqui também a tal incongruência. Porque se o Sporting quer este futebol, não faz sentido ter em 4 centrais, 3 são fortíssimos em termos de construção. Isto pede o quê? Passes interiores, capacidade de ligação nas entrelinhas, que é aquilo que aparentemente o futebol do Sporting estará neste momento a desprezar.
Diz o André Oliveira que esta é uma tendência no futebol mundial, e o Josias Martins Cardoso que para o Campeonato Português serve. Vamos ver se a Champions abana a ideia. Muito bem. Ponto final no tema, que é o tema de abertura deste Futebol de Verdade. Temos ainda mais 2 assuntos para debater antes de irmos embora. E o primeiro é a pergunta do Discord, que eu gostava muito de colocar aqui no ecrã, mas não consigo. Vou, a sério, prometo-vos que na próxima semana já vai funcionar. Esta semana ainda não funciona, mas eu vou ter que ler a pergunta. E a pergunta que eu selecionei entre as que estavam no Discord, e já sabem que podem deixar perguntas no servidor de Discord. Há uma chat room que se chama precisamente Perguntas do Discord. O servidor do Discord é um exclusivo para os subscritores premium do meu Substack. E ainda ontem, em conversa com um amigo, que já convidei para o meu diretor de marketing, ele dizia-me assim a brincar: epá, eu achava que isto para ser premium era preciso pagar um balúrdio, mas afinal são 5 euros. Epá, 5 euros é o que eu, de repente, apetece-me. As miúdas pedem-me um pacote de repousados que custa 5 euros. E é um bocado de verdade. Portanto, para serem subscritores premium, terem direito a receber tudo aquilo que eu vou produzindo, terem direito a interagir aqui no Futebol de Verdade e terem acesso a todo o arquivo, são 5 euros por mês. E uma das coisas que podem fazer imediatamente é aceder ao servidor do Discord e às chat rooms que por lá estão, onde podemos discutir futebol, e deixar perguntas na secção Perguntas do Discord. A que eu selecionei para hoje foi a pergunta do André Diogo Oliveira, que ainda por cima está aí, o André Dré, no Discord é esse o alias que ele usa, e que me pergunta o seguinte: o que acha do filtro psicológico que é feito nas contratações pelos clubes? Com isto quero dizer o seguinte: Trubin, Sudakov, Kokshu, etc. no Benfica, ou, por exemplo, Soares no Sporting. Jogadores fracos mentalmente ou que, à mínima situação, pretendem sair. Tenho algumas coisas a dizer sobre isso, André. Ahm, a primeira é que eu acho que o nosso scouting evoluiu bastante nos últimos anos, mas ainda não investe, se calhar, o suficiente em termos de nesse tal filtro psicológico de que o André fala aqui. E não investe o suficiente porquê? Porque há que estabelecer prioridades. E o scouting, que é muito feito em função de métricas, vai à procura de características visíveis no campo. E essas têm sido alvo de muitas apostas certas, ou têm saído aí muitas apostas certas. Depois, se calhar, há muito aquela ideia de que conseguiremos criar um contexto em que os jogadores que têm dificuldades no plano psicológico chegam aqui e florescem. E vamos lá ver, isso aconteceu com o Suárez o ano passado no Sporting. O sucesso de Suárez no Sporting o ano passado é um sucesso contra, porque Suárez era um jogador que era uma red flag imediata se houvesse a aplicação desse filtro psicológico. Não é preciso ser scout, não é preciso ser psicólogo do desporto, não é preciso estar dentro ou fazer entrevistas a Suárez para perceber que ele era um jogador que tinha tido problemas em muitos sítios por onde tinha passado. Em que é que o Sporting apostou? Lá está, na tal capacidade para ah, fornecer o contexto que permitisse que o jogador viesse a ser bem-sucedido aqui, e só por isso é que se consegue um talento da capacidade de Suárez ao valor a que Suárez veio. E dir-me, não foi assim tão pouco, foram 25 ou 26 milhões de euros. É verdade. Para um jogador que já tinha 26 anos quando chegou. É verdade. Mas valeu todo o dinheiro que o Sporting investiu nele. É verdade que o Sporting não ganhou nada na época passada, mas Suárez foi o melhor marcador da Liga. Esteve em destaque na Liga dos Campeões. Já temos aí os tais influencers de mercado, neste momento, a falarem da possibilidade de ele poder vir a ser hipótese, imaginem, para o Barcelona. Foi escrito pelo influencer, muitas vezes a soldo, Fabrício Romani. A gente nunca sabe quando é que ele está a soldo e quando é que ele está a falar em nome da verdade. Mas já se fala nisso. E, portanto, lá está. Foi um jogador que, durante um ano, funcionou. Sudakov, eu volto a dizer, não estou nada convencido que não possa vir ainda a justificar a aposta que o Benfica fez nele. E foi um jogador que teve problemas nesta primeira temporada de Benfica. Um jogador, enfim, problemas também um bocadinho ligados à situação de guerra no país. A família esteve lá durante boa parte da época. Não deve ser fácil. Trubin, a mesma coisa, ucraniano. Não deve ser fácil. Só passando por elas, e espero que não venhamos a passar, e deixem-me bater na madeira,
para, só passando por elas é que é possível valorizar aquilo que é ter de competir longe de casa quando as nossas cidades estão a ser alvo de bombardeamentos e de uma possível invasão estrangeira. Portanto, hum, eu acho que muitas vezes os clubes não apostam nessa vertente psicológica. Quanto a Coxo, enfim, eu acho que a questão de Coxo, hum, Coxo já tinha problemas psicológicos. E lá está. Se vocês forem ao meu Substack e forem ver, e façam uma pesquisa por Coxo no meu Substack. Eu já não sei dizer exatamente qual é o texto em que escrevi sobre isso, se foi um Reis da Europa sobre o Feyenoord, ou se foi um texto sobre o Coxo propriamente dito. Coxo só rendeu naquele ano com Arne Slot. Não é preciso ser. Porquê? Porque ele tinha problemas que o levavam a não conseguir jogar mais de 60 minutos por jogo. Não é preciso ser um especialista em psicologia do desporto. Basta ler os jornais. A minha vida não é isso e eu sabia disso, tanto sabia que o escrevi. O Benfica não sabia. Sabia! Agora, optou por arriscar. Porque o talento que ali está é enorme. Depois, eu acho que com o Cox houve um bocadinho o mesmo problema que houve com o Sudakov, que foi a contratação de jogadores para um sistema tático que não é aquele que mais os favorece. Tanto Coxo como Sudakov são jogadores de 4-3-3. São jogadores de meio campo a 3. E o Benfica anda a jogar há anos com meio campo a 2. E com meio campo a 2, eles são curtos. Porque, lá está, nem são o 10, porque para isso falta-lhes golo, falta-lhes presença na área, tanto a Coxo como a Sudakov, para serem segundo avançado, nem aguentam meio campo a 2 só com mais um médio, porque aí falta-lhes a capacidade no jogo sem bola. Portanto, são dois jogadores que foram contratados, que têm um talento enorme, mas que foram contratados e foram utilizados num sistema que não era o sistema que mais os favorecia. E aqui acho que é um bocadinho falarem uns com os outros. É juntarem-se lá, há de haver lá muitas salas no Sádio da Luz, juntam-se, pá, malta, vamos contratar este gajo. É pá, o gajo é bom, mas ele, de facto, é um meio campo a 3. Era assim que Coxo jogava no Feyenoord. Era assim que Sudakov jogava na Ucrânia também. Portanto, de repente achar que dá para fazer de maneira diferente já é um bocadinho um desafio aos deuses do futebol. Portanto, acho isso. Acho que não é tanto não haver investimento, é muito o achar que, lá está, e diz o André Oliveira, e com razão, agora temos o Duran, que já teve intervenções em campo que me deixam a meditar. Mas o Duran, não é preciso ser um especialista da coisa para saber que é um tipo que aquilo não bate bem, não é? Já teve problemas em N sítios. Agora, qual é que é a aposta do Benfica? A oportunidade de mercado e é achar, é pá, vamos conseguir dar a este tipo um contexto ideal para ele poder pôr estes problemas psicológicos para trás das costas. E pode acontecer. O Sporting conseguiu com o Soares. E o João Sousa escreve aqui, fazer esquecer o Gyökeres equivale a um troféu. Eu não diria esquecer. Porque esquecer, os Sportingistas esqueceriam se o Sporting ganhasse alguma coisa. Agora, que atenuou ali muita saudade, é verdade, isso não tenho dúvidas nenhumas. Diz o Fernando Gama, uma coisa é a componente psicológica dos jogadores, outra é a forma como se gerem. Se Ruben Amorim era muito bom nessa componente, Rui Borges mostra inaptidão. Não é possível gerir o caso Soares como ele fez no Estrela, especialmente tendo um Nel moralizado. Eu tendo a concordar, mas acho que o caso do Estrela não é de todo o melhor exemplo. E vou explicar porquê. Eu acho que aquilo que o Rui Borges fez a Rafael Nel na época passada roça a falta de respeito. Nel foi chamado algumas vezes, deu boa resposta nas vezes em que foi chamado, mas depois, muitas vezes com o Sporting a vencer, Soares não saía na ponta final dos jogos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos para poder descansar e ele chegou ao fim do campeonato morto, porque só havia Nel. E o Rui Borges não tinha confiança em Nel. Neste jogo da Amadora eu percebo a ideia. Soares é um dos maiores ativos do Sporting. Soares valeu uma carrada de golos na época passada. Uma das formas de criar o tal contexto é fazer o jogador sentir-se útil. E para isso é importante pô-lo em campo. Ora, se ele não entra em campo, não ganha ritmo. Se não ganha ritmo, não se sente útil. Se não se sente útil, vai ter problemas. Estamos a perceber? Nel fez uma excelente pré-época. Verdade. Mas este era o caso em que eu achava que fazia sentido que entrasse Soares. Isto sem saber como é que ele treinou. Se treinou bem ou mal. Se portou bem ou mal. Eu não sei, não estive lá, não vi.
Não sei se bateu em alguém, se não bateu, não faço ideia. E, portanto, admito perfeitamente que esta fosse uma boa gestão do caso Soares. Josias Martins Cardoso, Coxo em 2 das 3 épocas marcou mais de 10 golos ou mais. Isso não é um médio com golo? Não foi isso que eu estou a dizer, Josias. Uma coisa é um médio ter golo, outra coisa é ser um jogador com capacidade de pouco para espaço dentro da área. Não tenho aqui, não consigo. Se a gente fizesse aqui uma pausa, eu ia ver isso. Onde é que foram os golos de Coxo? É um jogador que, em condições. Uma das grandes diferenças e isto já deu para perceber neste primeiro jogo contra o Académico de Viseu. O Benfica contra o Académico de Viseu fez 73 ações na área do Académico. São números irreais. Um jogo amplamente dominador está ali entre as 50 e as 60 ações na área do adversário. O Benfica fez, volto a dizer, 73. É uma brutalidade. Isto não existe no futebol moderno. Uma das grandes diferenças do futebol do Bruno Lage, do José Mourinho, para o futebol do Marco Silva é presença na área. Muita presença na área. Coxo, a maior parte dos golos que marca-os em movimentos de terceiro médio. Não os marca em movimentos de segundo avançado. Um segundo avançado é um jogador que tem que estar na área. Não pode estar nos três quartos. Vá lá. Não é? Os italianos têm uma expressão brilhante para este tipo de jogador. Chama-lhe o trequartista. O trequartista é o jogador que está ali nos três quartos do campo. Não está no último quarto, no último terço, não. Está um bocadinho atrás. É jogador de entre linhas. Coxo é esse jogador. Coxo não é o segundo avançado. Não pode ser segundo avançado. E pode marcar 50 golos, continua a não ser segundo avançado. Não é assim, não é esse o futebol que ele tem para dar, mas enfim, já estamos a discutir o Coxo, ele já lá está na Turquia, de onde provavelmente não volta a sair, ganha-se bem, a vida há de ser boa, ele é turco de origem e, portanto, está ali feliz e contente da vida e não voltará a ser jogador importante em termos de futebol europeu nos próximos anos. Bom, meus amigos, vamos para a ponta final do Futebol de Verdade, estamos quase a chegar à hora do programa e eu quero até arrematar isto um bocadinho antes da hora. 45 minutos mais compensação é o ideal e, portanto, vamos só olhar para aquilo que vai ser o próximo fim de semana em termos de jogos que temos para ver, para podermos antecipar aqui já um bocadinho aquilo que temos para fazer em termos de visionamento de jogo. Há futebol português, como é evidente, e há jogos dos nossos candidatos, a começar já hoje por esse Sporting Vitória Sport Clube. Eu só tenho que... Eu vou comentar o jogo na Antena 1, na rádio, mas tenho que ir ver aqui as horas porque não sei de cor. Sei que é ali por volta das 8, mas isto depois faz toda a diferença, não é verdade? Ora bem, 20h15. Portanto, 20h15, hoje, Sporting Vitória Sport Clube, Estádio de Alvalade. Vou estar em direto nos comentários na Antena 1 para a rádio. Depois, ou melhor, antes, porque temos já hoje o início do Championship, a segunda divisão inglesa, e começa precisamente com esse Wolverhampton Blackburn Rovers. É o Wolverhampton do César Peixoto que vai entrar em jogo. O Championship é um dos campeonatos mais relevantes em termos de receita e em termos de espectadores do futebol europeu. É uma segunda divisão inglesa, verdade. Houve ali uma colagem, um aproveitamento daquilo que foi o efeito Premier League, verdade, mas quando em 92 se criou a Premier League, e há um texto, eu deixei hoje nas entrelinhas um link para um texto do Telegraph muito bom, a explicar o sucesso do Championship em termos do contexto europeu. E vale a pena lerem para perceber o trabalho que lá foi feito, e a Liga Portuguesa tinha muito a aprender com aquilo que lá se faz. Ora, neste fim de semana começa, uma semana depois de nós, ainda assim, a Eredivisie neerlandesa. Começa hoje, com o jogo de cabeça de cartaz, que é o Telstar Sparta de Roterdão, é às 19 horas, não me parece que vamos olhar para ela. Da mesma forma que neste fim de semana começa também a Super League turca, e hoje há Galatasaray, 19h30, Galatasaray contra uma das equipas recém-promovidas, o Corum. Galatasaray, em princípio, mais uma vez, favorito para ganhar a Superliga Turca. Amanhã começa a Liga Espanhola. Também há a Liga Portuguesa e há Rio Ave Porto às 20h30. Portanto, jogo complicado. Eu
tenho muitas expectativas em relação a esta equipa do Rio Ave este ano. Não vai ter o Notói que está castigado, mas tenho muitas expectativas em relação àquilo que pode vir a render o Rio Ave este ano. Vamos a ver como é que corre. Não fiquei de todo convencido com as exibições que o Porto fez, nem contra o Torrense, nem contra o Alverca. Ir à Vila do Conde é sempre complicado. Tenho alguma expectativa em relação a este jogo. Rio Ave Porto, 20 e 30 amanhã. Amanhã também, às 18h30, começa a Liga Espanhola com um Alavés Retafe. E atenção, começa a Liga Espanhola, mas não jogam os favoritos. Porquê? Porque tiveram jogadores no Mundial. E, portanto, estão os jogadores, voltaram de férias mais tarde. Só nós, em Portugal, é que tivemos essa ideia peregrina de pôr o Porto a jogar no último dia ou no primeiro dia de agosto e de começar com a Supertaça e de começar o campeonato a 6 ou 7 de agosto. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. A maior parte das equipas portuguesas não tiveram tempo suficiente, ou os candidatos ao título, não tiveram tempo suficiente para descansar depois do Mundial. Este ano o campeonato tinha que ter começado mais tarde. O Mundial acabou a 17 ou 18 ou 19 de julho. Faz algum sentido 2 semanas depois estar-se a jogar competição em Portugal já? Mas nós somos o quê? Somos a Finlândia? Não somos. Não precisamos de interromper o campeonato no inverno, portanto não é preciso começar tão cedo, nem, enfim, poderia criar-se aqui um problema para as equipas que estão a jogar pré-eliminatórias das competições europeias, Benfica e Braga, porque, enfim, até lhes dá jeito, de certa forma, criar aqui algum elan competitivo com o início da época nacional. Mas o campeonato devia estar a começar ou neste fim de semana ou no próximo. Era este fim de semana Supertaça e no próximo início do campeonato. Era assim que fazia sentido do meu ponto de vista. Domingo, voltamos a ter campeonato em Portugal, embora o Benfica tenha adiado o seu jogo para segunda-feira, mas há um Braga-Gil Vicente interessante, às 20h30. Alguma curiosidade também para ver o Arouca Moreirense e o Famalicão Marítimo. São jogos que me parecem com boas equipas, mas, sobretudo, há supertaças. E há supertaça em Inglaterra, Arsenal-Manchester City, 15 horas de domingo, e há a supertaça francesa, Racing Club Lens, Paris Saint-Germain, às 19h45. Portanto, interesse para vermos também quem é que consegue os primeiros troféus da temporada em Inglaterra e em França. Há novidades relativamente à Supertaça de Espanha, vai ser jogada na Turquia, vai deixar a Arábia Saudita, vai passar a ser jogada na Turquia, mas vai continuar a ser naquele sistema que temos com 4 equipas, com meias finais e final. Depois, segunda-feira, a fechar a jornada do Campeonato Português, Casa Pia Benfica, 20h15, fecha a segunda jornada, porque depois, a meio da semana, voltamos a ter competições da UEFA, com o Benfica e o Sporting Clube Braga a jogarem os play-offs da Liga Europa e da Liga Conferência. Muito bem, estamos a chegar ao fim. Quero agradecer-vos por terem estado aqui no Futebol de Verdade hoje. Lembrar-vos que sexta-feira que vem, 12h30, volta a haver Futebol de Verdade, direto no Substack. Eu recomendo que vejam através da app, torna-se muito mais fácil assistir através da app, e a app é gratuita. Descarreguem a app do Substack, sigam-me por lá. Toda a gente pode ver o direto, os subscritores premium podem, além disso, participar com comentários, o Futebol de Verdade regressa na próxima sexta-feira, sendo que, se me está a ver no canal do YouTube, já sabe que sexta-feira que vem pode ver em direto, se o fizer no Substack. Muito obrigado por terem estado aí e um resto de bom fim de semana para todos vós.